a divisão você vai trazer mais pecado. Porque a Nicole afastar de todo mundo, assim que tem na telha dela fazer qualquer besteira, qualquer tipo de pecado ou coisa indecente, ela faz. Ela não se preocupa com a mãe dela, se preocupa com a tia, nem com o marido, nem com o irmão dela, porque ela pensa nela própria. E assim a Emily, e assim a Maria Clara. Então a divisão, ela vem do pecado e ela gera cada vez mais pecado. Ela fica sem controle. A morte de Cristo purifica nós do pecado e uma vez nós purificados, estando limpo, nós nos tornamos o que agora? Uma única peça, um único corpo. Porque com o pecado nós nunca seremos unidos em unidade. Então a morte de Cristo, ela nos libertou do nosso pecado, ela nos deu acesso ao Pai e trouxe para nós a unidade, um só corpo. Para isso nós servimos a Cristo. O maior propósito da igreja não é eu sozinho me purificar e ficar santo e uma pessoa, que pessoa santa. A nossa maior luta, irmãos, é nós estar sempre procurando o quê? A unidade, a ser um. É eu entender a alimentação do Toninho, eu entender a fraqueza dele e ele entender a minha, a gente se ajudar. E a gente junto agora entender a fraqueza do Edmilson, e ele se preocupa com a Nicole, se preocupa com a jovem, com as mais velhas, com os mais velhos, e nós vamos se formando e se tornando cada vez mais um. Se nós pensar que eu estiver na igreja é só para me purificar cada vez mais e me tornar um santarrão, um bom samaritano, um homem santo, embora ninguém se torne santo, o que é isso? Porque infelizmente tem pessoas que pensam assim, não, eu me santificando, eu fazendo as coisas, aí ele não quer, que se lixe. E aí eu vou procurando uma santidade longe do corpo. Não é o propósito. O propósito da libertação do pecado, da salvação, é a salvação em conjunto. É a salvação mútua, é a salvação do corpo. Se eu pensar que no dia do juízo final eu vou sozinho para o céu, vocês tudinho, não vai porque não quiser, e é problema de quem não quis, e eu não tiver movido, eu não tiver dado a minha vida em sacrifício para a Mediana, pelo Toninho, e ter me doado, ter sofrido com eles em dar a vida, para ele viesse ter vida e crescer e se unir com todos, o que é que eu vou estar fazendo como igreja, como conjunto, como coletivo? Até aqueles que a gente que a própria pessoa procurou ajuda para nós somos conhecedores, que nós estamos servindo aqui. E nós sometimos a ajudar, lá vai ser cobrado um dia, né? Vai ser cobrado, porque nós somos devedores uns dos outros. O que eu devo pro Toninho é amor. O que ele deve pra... E todo mundo deve a um ao outro. Eu tenho uma dívida com a irmã. Eu tenho uma dívida de amor aí. E essa dívida aí, vamos dizer assim, é igual aluguel. Eu tenho que estar constantemente ali, ó, pagando. Não vai parar. Nunca vai parar. Eu tenho que estar ali pagando esse amor. E não deixando esse amor se apagar. Como se fosse a corrente de energia, né? Isso. Você tem que estar gerando aquela energia que passa uns aos outros. Justamente. Né? Naquela rotativa, né? É. E a partir do momento que nós entramos na mesma sincronia e nós ficar juntos, nós vamos agora ajudar a Edileuza. A Edileuza vai, se une, se cresce mais um pouco, agora vamos ajudar a Ivone. Agora, e assim vai. E a igreja é isso, é uns aos outros. Um dando a vida pelo outro. Se eu pensar que eu vou me salvar só pelo meu conhecimento da Bíblia, pelo meu religiosismo de frequentar culto, de falar de Deus para as pessoas lá fora, de estar dando glória a Deus e estar fazendo muita coisa sem se preocupar com o corpo, não vai ter êxito. Porque a preocupação é com o corpo. Então Corinto, a igreja de Corinto, ela estava passando por muitos problemas. A divisão que estava tendo em Corinto, sabe por que estava por detrás da divisão? O pecado. Uma igreja, quando começa a se dividir, quando começa
aí todo mundo quer se espalhar, se expandir, ali o pecado em si não é divisão. A divisão é o fruto, é o resultado do pecado que está ocorrendo o quê? Naquele meio. De um lado, o que estiver pecando no meio do corpo, não discernindo o corpo, pecando contra ele, pecando contra o corpo aqui, ele vai ser aquela pessoa que tanto faz. Se você vai ser salvo ou não, para mim, eu vou estar aqui enganando a muitos. E eu vou sempre estar cativando algum para puxar para o meu lado. Já a irmã que não tolera o pecado e está buscando o corpo, como ela não vai gostar do pecado que eu estou ali cometendo e como os outros estão ali aceitando, ela também vai começar a ficar longe daquele pecado. Então o pecado no meio do corpo, ele vai trazer divisão, ele vai trazer contenda, ele vai trazer partidarismo. E aí vai chegar ao ponto que o Tony vai dizer assim, não, eu sou mais o Cláudio. E aí a irmã Edina, não, eu sou mais o Edmilson. E a irmã vai dizer assim, não, eu sou mais aquele outro acolá. E o outro, não, porque isso é o quê? Divisão. Mas por que isso está acontecendo? Porque pode haver. Está tendo pecado no nosso meio. E o pecado sempre vai trazer divisão. E por que em Coríntios, Paulo fala nas coisas, ele explica bem a ceia? Porque, irmãos, o pecado, a divisão na igreja, ela reflete na ceia do Senhor. Ela projeta lá. Porque se a ceia do Senhor é o momento que nós estamos ali, anunciando a morte de quem? Maria Clara? Jesus. Até que ele venha, anunciando que ele morreu para libertar nós dos pecados e nos tornar um corpo. Se o propósito é esse, quando nós não estamos bem, nós vamos estar fazendo aquela cerimônia como uma coisa qualquer. Comendo do pão, bebendo do suco, mas só uma coisa física. Sem discernir o propósito daquilo ali. Sem ver a profundidade de que ali eu estou anunciando a morte de Cristo em favor da minha vida. E sabe quem é que morreu com Cristo no batismo? Quem foi que morreu com Cristo no batismo? Quem foi? Jesus. Quem foi? Eu. Cada um de nós. Cada um de nós. Não foi assim que você recebeu no batismo? Não foi assim que aconteceu? Você disse que morreu com Cristo? Então quando você anuncia a morte de Cristo, você anuncia a morte de quem? Hã? A nossa morte. A nossa morte. Pois é. A nossa vida é criatura. Se Cristo morreu e eu morri no simbolismo da imagem da morte de Cristo, eu estou anunciando a morte de Cristo. Mas quem que morreu com ele no batismo? Eu. Então ali eu tenho que estar provando que eu também morri para o mundo, eu morri ali. Se o corpo de Cristo veio e foi crucificado, e eu disse no batismo que eu também estava disposto a crucificar o meu corpo, a ser uma nova criatura, andar em novidade de vida, eu anuncio a morte de Cristo e automaticamente estou anunciando a morte de quem? A minha, que aceitei isso na minha vida. Uma igreja, quando está com problema, ela vai ser refletida na ceia do Senhor. Não só na ceia, claro, mas em todos os aspectos. Mas é porque a ceia é esse momento. Então, por que estava acontecendo com o Coríntios? Eles estavam fazendo a ceia de qualquer maneira, não tinha mais a importância. Eles faziam a ceia como uma comunhão. Tinha um banquete, era um almoço provavelmente, e aí naquele almoço ali talvez tivesse ali os elementos, e eles bebiam do cálice e comiam do pão. Mas o que acontecia? Passava essa refeição, cada qual pegava o seu pão, pegava tipo assim a comida e pegava um pão como se fosse a ceia, ia pegando o suco da videira, ia bebendo tanto que ficava até embriagado, ia comendo, ia sendo glutão. E chegava um ponto que chegava um irmão ali que estava atrasado, que estava resolvendo a coisa, que não tinha mais nem alimento físico e muitas das vezes, talvez nem a ceia. Por quê?
porque eles não estavam mais tendo a sensibilidade de fazer aquele cerimonial com óleo e com decência. E a ceia, quando é falado em 1 Coríntios, ela começa desde o capítulo 10. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Essa é a segunda parte sobre a ceia. 1 Coríntios. Imagina, você pode ler o versículo 1 até o 3. 1 Coríntios 10, né? É isso, 1 Coríntios 10 ao 3, viu? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Pronto, solta a luz por enquanto. Vocês estão conseguindo identificar que no Antigo Testamento ele está aqui fazendo uma alusão sobre o batismo. Então é como se fosse assim, o povo que nós vimos na aula passada, aquele povo que saiu do Egito, cajado na mão, preparado, tinha feito o cerimonial com o cordeiro. Naquela caminhada eles tiveram que passar no meio do mar e por debaixo da nuvem. O que é que aquele significou para todo aquele povo, para toda aquela nação? O que é que está dizendo no versículo 2? Era a imagem de quê? Do versículo 2? Todos foram o quê? Batizados. Então aquela travessia no mar, aquela nuvem que estava por cima sobre eles, simbolizava o batismo daquelas pessoas. Olha como é que ele está ligando o batismo. Aqui é batismo, que aquele povo aqui de Corinto já sabia o que era batismo, todos já tinham sido batizados da igreja, então ele compara o batismo daquelas pessoas com o que tinha acontecido lá na saída do Egito para a terra prometida. Então ele está dizendo que todos, mais uma vez a palavra todos, coletivo. O versículo 3, irmão. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. E o 4, também se o 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Primeira coisa que eles passaram pelo mar e pela nuvem, significado o quê? Batismo. Depois todos faziam o quê? Comiam de um mesmo manjar e bebiam da mesma bebida, que vinha da pedra, e que essa pedra Era Cristo. era Cristo. Hoje na ceia, no mesmo horário que nós fazemos, nós temos um elemento sólido, que é o que nós comemos, que é o pão, lá no manjar. Hoje é o pão e o cálice, o vinho, o suco da videira. Então, todos nós comemos de um só corpo e bebemos de um só cálice, significando um só sangue, o sangue do Cordeiro. Paulo está tratando desde esse capítulo como é que todos beberam e comeram de uma mesma coisa e levando para Cristo. Vamos continuar. Mas declara, tu lê o versículo 5 até o 8. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram constados pela gente. E estas coisas foram nos feitas em favor, para que não obedecemos as coisas más, para os corações. Não mais façam, pois não
só, viu, irmão? Ó, muita atenção. Olha o trabalho de Deus grandioso para libertar um povo. Solta as pragas no Egito, bota o povo para marchar, abre o mar, Jesus está sendo a nuvem, está sendo a pedra, e Deus ele quer dar para aquele povo a terra prometida. E todos comeram do mesmo manjar, todos beberam da mesma água. Mas infelizmente, o que foi que aconteceu com a maioria, Maria Clara? Foi? Pode falar. Foi postado. Muitos. Ele está dando um alerta, irmãos, aqui para nós, e era para Coríntios, que muitos de nós saímos da escravidão do pecado. Deus fez um trabalho imenso nas nossas vidas. Nós às vezes estamos comendo do mesmo corpo e bebendo do mesmo líquido, que agora é o cálice, mas infelizmente, se nós não estivermos sóbrios e vigilantes, muitos de nós ficarão o quê? Prostrados no deserto. Seremos aniquilados. Então, irmãos, não é o fato de você ir para a igreja, você ter sido batizado, você participar da ceia, você ser religioso, você fazer isso aqui, que Deus vai ter que coabitar com o seu pecado, com aquilo que você desfaz dele. Deus ele amava aquele povo. Deus fez tudo pelo povo. Imagina só, o manjar caía do céu, a nuvem ia lá seguindo, a pedra estava ali para dar líquido ao povo. Mas quando o povo peca, todo o trabalho de Deus, ele não se preocupa em deixar prostrado aqueles que foram profanos, aqueles que se prostituíram, aqueles que abandonaram a Deus. Por conta disso, irmãos, não só pela ceia, mas pelo sentido de nós estarmos buscando Cristo, hoje existe muitos irmãos, vamos ver na frente, que estão morrendo, que dormem, que estão comendo, bebendo, ceando, igreja, glória a Deus, aleluia, mas está ficando prostrado no deserto, está sendo aniquilado, está sendo destruído, mesmo comendo e bebendo, mesmo estando no meio do povo, mesmo tendo sido libertado, mesmo tendo sido escapado da mão de Faraó, das pragas do Egito, da perseguição, quando falaram eu fui atrás deles, Deus abre o mar, e Deus cuidando, mas quando o povo decide abandonar Deus, quando o povo decide se prostituir, Deus ele não poupa, ele não vai de sacrifício também aniquilar aquela pessoa. E até aquela pessoa é aniquilada por conta própria. Versículo 7, olha o versículo 7. Não vos façais, pois o quê? Idólatras. O povo se assentou a comer e o quê? E o quê? Não, o povo se assentou a comer e a comer e a beber. Às vezes a gente está indo para a igreja, está participando da ceia, está comendo, está bebendo, mas quando sai, quando se levanta, qual é o nosso pensamento? Se divertir. Pecado. Às vezes é um namorado do celular. É uma pornografia que a gente fica vendo, né? É uma fofoca. Hoje a prostituição ela não está mais só na relação sexual de penetração dentro da mulher. A prostituição, a pornografia, hoje, do jeito que ela está enchendo os nossos olhos, a nossa mente, e muitas pessoas fazem até coisas indevidas, como masturbação, como qualquer tipo de coisa, e o que é isso aí? Será que isso é coisa normal para aqueles que são santos, que fogem da imoralidade sexual?
da mentira. As conversas que a gente tem nas redes sociais falam mentira para as pessoas. As nossas conversas só tem mentirazinha ali. As fotos que a gente posta mostrando uma imagem de pessoas que nós não estamos naquele dia. Que nós não somos. Boa noite, família. Boa noite. Ih, meu amor aqui. Ficar bem longe de vocês. Vai ficar. Não, cadê? Então, Deixa ele aqui, deixa ele. então, às vezes a nossa diversão não está numa praça mais, não está no prostíbulo, não está na mesa de bar. Está onde? Na nossa mão. E é uma diversão, né? Diversão é uma folga. A minha fala assim, o povo saiu para folgar. Ó, o povo saiu para folgar. O povo saiu o quê? Para folgar. Às vezes tá assim, rapaz, eu fiquei tão espiritual no culto essa semana, agora é o momento da minha folga. E aí naquela folga dele, parece que ele tem um interruptor de dizer, não, espiritual. E agora, não espiritual. Hoje está assim, as pessoas querem dizer para nós que o cristão tem que ter um momento espiritual e um momento Pra ele, né? não espiritual. Pra ele, né? É. Pra Porque família. se for muito espiritual, irmão, tu vai cair. Irmão, tu vigia, porque aí não é o caminho. Não. Eu já vi muito cair por causa disso. E aí às vezes ele tá entrando em culto, saindo de culto, falando de Deus, tomando a ceia, e quando se levanta para ir para onde? Se divertir, folgar. Vai estar com desejo. Hum? Desejo sexual com pornografia e celular. Isso. Toma banho. Foco nesse. Então vamos lá. Então, irmãos, deu para entender? Tá dando para entender? O povo sentou para comer, beber, quando se levantou, foi folgar, foi se divertir. Como é que está a nossa vida, irmão? Nesse aspecto? Como é que está a nossa disposição com Deus? Como é que nós estamos discernindo? Boa noite, Calma. Como é que nós, irmãos, estamos discernindo corpo? É discernir o corpo para a separação. A gente continua. Aí tá cadê? Tá lá, né? Lê do 9 até o 12. 1 Coríntios 10. Acho que não foi 12. Tá no 9. 9 ao 12. Ai, minha, tem vergonha. Vai lendo. Da onde, hein? Aqui eu quero. 9 ao 12. Eu quero, tô lendo. E não tememos a Cristo como algumas vezes também tentaram Perecer. pelas serpentes Isso. e não Murmureis. como também algumas vezes pereceram Cadê o 11? Olha, tudo isso lhe sobreveio como figuras que estão escritas para a vida nossa, para que Do céu. Só até aí. Olha só, irmãos.
foi que ele disse? Ele mostrou o exemplo do povo que ficou prostrado, que estava comendo, bebendo, num só manjar, num só líquido, e ficaram lá prostrados. O povo estava se prostituindo, o povo estava se divertindo, o povo estava com idolatria, o povo estava com murmuração, e eles foram pegos pelo próprio Deus e pelas serpentes. Então tudo aquilo, olha só, ficou para nós hoje como o quê? Como tem aí, como Exemplo. não, tem uma palavrazinha aí, ó, no versículo, advertência, muito bom, mas tem outra palavra também, deu o quê? Aviso. Olha que interessante, nós falamos aqui sobre o batismo de Moisés, o povo comendo e bebendo de um só manjar, de uma só pedra, o povo sendo destruído no deserto por conta da prostituição, da murmuração. E tudo isso serve para nós, irmãos, como um aviso, advertência, um alerta. Irmãos, infelizmente, hoje, muito de nós não está se preocupando. Estamos pensando que por ter sido resgatado, por ter sido batizado, por estar sendo um religioso, por estar comendo e bebendo, por estar ofertando alguma coisa, por estar sendo caridoso. Estamos pensando que isso vai ser algo que vai intimidar Deus a nosso favor. Porque o mundo, que não se converte, ele diz isso. Como é que você fala com a pessoa do mundo? Ele diz, rapaz, será que Deus vai me condenar só porque eu não fui batizado? Será que Deus vai me condenar só porque eu não vou para a igreja? Será que Deus vai me condenar só porque eu bebo a minha cachaça e só faz mal a mim? Será que Deus vai me condenar só porque eu tenho outra mulher e a minha não me satisfaz? Eu tenho outro namorado, outra namorada, porque a minha não é bem agradável e eu sou um cidadão e eu faço tudo isso? Será que Deus ele vai me mandar para o inferno só por causa disso? Aí vem nós, vestido de cristão, e fica com essas coisas no fundo do coração, dizendo, será que só esse negocinho aqui Deus vai me condenar? Será que só esse meu namoro com o cara do mundo, esse namoro com o cara do mundo, esse namoro com o cara do mundo, Deus vai me condenar? Nem precisa Deus condenar. Esse namoro vai condenar você. Não tem. Não vai dar certo. A Bíblia diz, sabe o quê? Que comunhão, que laço, que afeto, que ligação, que contato tem a luz. Já viu essa passagem? Você acha que combina? Tem condição? Vai dar certo? Tem futuro? Então, não é nem Deus que vai condenar. A pessoa está... Quer ver? Lê aí o versículo 12. Olha o versículo 12. Olha o alerta. Aquele, pois, que usa está em pé. Olhe que não caia. O cair aqui é o contexto do povo ficar no deserto. O povo que ficou o quê? Prostrado. Não é só cair e pensar que vai voltar de novo. E quem é que pensa que está em pé? Aquele que pensa que está comendo e bebendo de um mesmo corpo, bebendo da mesma água, falando o mesmo Deus, indo para a mesma igreja. Aí pensa que está o quê? De pé. Mas tenha cuidado para que o quê? Não caia. Ele deu um aviso antes. Ele disse assim, ó, o povo lá estava se prostituindo, o povo estava murmurando, o povo estava com idolatria.
povo estava comendo e bebendo e depois se levantava e ia se divertir e folgar. Isso aí é um aviso. Então vocês têm que ter cuidado para que vocês o quê? Não caiam como aquele povo caiu. Porque o povo estava pensando que estava tudo bem. Não, nós estamos com Deus. Não estava agradando, né? Isso, Deus está protegendo. Deus nos libertou. Deus, ele vai fazer o melhor para mim sempre. Então eu estou aqui, vamos aqui comer e beber, vamos falar de Deus, vamos louvar a Deus, vamos fazer um culto, vamos fazer uma coisa boa. Acabou aquilo ali, o povo se levanta e sai para Divertido. folgar, se divertir. E o povo cai. Quanto de nós, irmãos? De nós, que não dizemos igreja de Cristo. Estamos ficando caídos e plantados no deserto. Irmãos, o pecado não é assim não. Você está andando aqui quando é pecado, barrou no pecado, pequei. Não existe isso aí não. O pecado ele é visto, ele é analisado, ele é namorado, sabe? Ele é um clima ali com o pecado. O pecado ele vai crescendo. Aí chega um ponto, vai chegar um ponto que aquele pecado vai ser o quê? Consumado. E uma vez o pecado consumado gera o quê? A morte. O pecado é aquela mulher grávida. O pecado é aquela gestação que vai ficando aquele feto. E aquela mulher começa a ter aquele desejo, aquela ansiedade no corpo, e aquele feto vai crescendo, e aquele vai se tornando, vai criando vida, vai se fortalecendo e vai crescendo, e quando é que você já está acostumado com aquele desconforto, aquela coisa, chega um ponto que aquela criança vai dar o quê? A luz. Ela vai nascer. E aí aquela criança quando nasce, sabe o que ela faz com a mãe dela? Ela come a mãe dela. Mata a mãe. No reino animal tem um certo que faz isso. É aranha. A mãe dá a luz, quando nasce, a cria faz o quê? O pecado é assim. Vai sendo germinado, crescendo, aí nós consumir o pecado, que dá a luz. O pecado mata você de novo e não é mais você. É quem agora que vai dominar? É aquela criança, é aquele ser que nasceu. Mata a mãe. Mata o ser. Você duvida disso? Duvida disso? Duvida, pai? Duvida disso? Duvida? Duvida? Duvida, meu pai? Não. Duvida? Isso aí foi escrito para nos mostrar que hoje a gente tem que seguir os mesmos passos, né? Não colocando isso na nossa vida, mas retirando. Retirando. Tendo cuidado. Versículo 13. Até o 15. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Solta aqui, passando aqui. Aqui tá perfeito. Assim, né? Nesse momento. Toda tentação vem de quem? Toda tentação. Hã? Humana. E esse humano quem é? Nós próprios. Rapaz, Deus sabe do meu coração que eu não consegui resistir. Eu tentei. Eu lutei. E Deus sabe. A Bíblia está dizendo o quê? Se vier uma tentação tão forte, Deus vai dar o quê? Para nós não cair na tentação? O escape. E aí? Quem consegue sair dessa agora? Consegue? Corre.
E ele quer que vai se desculpar pra Deus e dizer, mas Deus, às vezes desculpa pro irmão, né? Poxa, meu irmão, eu tentei, Deus sabe, aí a Bíblia tá dizendo que é mentira do irmão, viu? Não acredita não. Deus, quando ele foi tentado, eu tava mandando escape, não é nada dele não. Aí assim, perdoe, Senhor, porque a carne foi fraca. E correu. Hã? O fogo da vida. Foi. Esse aí correu, você fez isso. Então, quando você vê um irmão, quando você pensar de ser pro irmão que você fez de tudo para não pecar e não conseguiu, a Bíblia está dizendo que é o quê? Mentira. Aí você vai ter outro pecado nas suas costas. Porque Deus dá os caras. E a gente sabe que dá, sabe? A gente sabe que dá pra ter sofrido, ter chorado, resistir, lutar de verdade, ter confessado. E não ter tido consumado aquele pecado. A gente sabe que dá. Mas infelizmente aquele pecado é um pecado que a gente gosta, que a gente saboreia. Paquera, né? É aquela paquera, aquela coisa. Não, o pecado, tô falando que o pecado é a paquera do cara. Não tô dizendo que é um paquera, assim, literal. Então, irmão, vocês estão vendo aqui a relação que ele está dando entre comer e beber e entre o pecado? Essas coisas nós não podemos aprender no culto, porque no culto a gente vai ver o memorial, tudo isso, se a gente não tiver cuidado, vai ser só aquela imaginação, oh, que dolorosa a morte de Cristo, como é que pode? E ficar só naquilo. Esse culto não termina, né, mano? A gente dá uma saidinha. É. E o povo estava nessa situação. Pode ler agora o 14 e o 15. Portanto, meus amados, fugis da idolatria. Falo como sábios, julgai-vos mesmo o que digo. 16. Lê 16, Paulo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Olha só, então agora ele falou lá como é que funcionava lá no deserto, do manjar, da água. E agora ele já está trazendo para quem agora? O pão que partimos. Não é a comunhão com Cristo, você não está dizendo que você é puro como Cristo, é seguidor de Cristo, foge da aparência do mal, resiste à tentação do diabo no deserto. Você não está dizendo que tem comunhão com o corpo de Cristo. Você não está bebendo cálice da aliança dizendo que você tem comunhão com Cristo. Então você decide se você tem comunhão com Cristo ou comunhão com o pecado. Não tem como dizer, irmãos, que isso aqui não está relacionado a ser o Senhor. O pão que partimos é a comunhão com Cristo. Que pão é esse? A ceia. O cálice que partimos e que abençoamos é a comunhão com Cristo. Que cálice é esse? A ceia. Então ele está mostrando, irmãos, a forma indigna de que muitos participam da ceia. É quando nós estamos o quê? Mergulhados no pecado. Ou então só com um pezinho ali, sabe? É igual, tem uma pedra aí que o pessoal fala fora que a freira passou, né? Aí bateu o vento, aí subiu. Aí o cara disse, não pode a luz, eu fico cego. Aí o cara disse, não, então vai riscar no olho. Aí tampou o olho, tá? Então às vezes o pecado é esse aí, a pessoa está riscando, não, vou riscar só um braço, só um olhar, só uma parte do coração, porque a outra parte é toda de Deus. E aí estamos fazendo muitas coisas e estamos ficando postados dessas. E sabe qual é o resultado disso mais tarde na igreja? Divisão. O pecado sempre está em divisão. O pecado sempre dá problema. A divisão ela vai haver, mas às vezes não a divisão, mas porque dentro da igreja Jesus ele estabeleceu umas normas, né? Se você vê que o teu irmão pecou, vai lá com ele, conversa com ele. Se você conseguir ganhar o irmão, amém. Se não, chama 2. Vai lá, chama 3. Até o ponto de
Então, às vezes, há esse racha, há divisão, por causa que, às vezes, vai ter as pessoas que realmente estão obedecendo, vivendo, e as pessoas que vai estar vivendo da maneira, né, que não agrada a Deus. E com a liderança ou a irmandade, ela está vendo isso, ela vai ter que tomar uma posição. Nicola, pode ler o 21? O 21 agora, viu, irmão? O 21. Olha só o que eu quero dizer. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quer explicar? Não pode ser do mundo e ao mesmo tempo da igreja, nem do diabo e nem de Deus. Frente Raimundo. Frente Raimundo. Um pai no mundo, outro pai na igreja. Entendeu, irmão? Não dá para você estar bebendo do cálice de Jesus, não dá para você estar tendo comunhão com o corpo. E qual é a vez do demônio aqui no contexto? Idolatria, prostituição, murmuração, Todo pecado. se divertir, folga, né? Que o povo comeu, isso é para folgar. Essa é a mesa do demônio. O banquete do demônio que é? É aquilo que é bom para minha carne. Você vê assim, você compara uma casa de dois casais felizes, cheios de filhos. Se o adultério chegou ali, né? Não vê que se separa, né? Os filhos ficam por uma parte, um fica por outra. Eu, assim, o cara eu tirei para a nossa casa. Nossa mãe, quando era nova, fez isso. A gente foi uma divisão muito grande. Por quê? Por causa do pecado que chegou naquela casa. Mas antes do pecado, nós era felizes, né? O pecado sempre vai dividir. Eu lembro que nossos pais eram felizes. Meu pai ia para a feira, trazia peixe para minha mãe. Ele não gostava de peixe, mas ele trazia peixe para ela. E era um dia feliz lá em casa. Mas no dia que o pecado visitou aquela casa, ela morreu e nunca mais constituída. Teve uma irmã da igreja que, uma das evangelizações, ela me perguntou. Ela disse assim: irmã, desculpa eu lhe perguntar, mas você tá separada do irmão? Ela disse assim: há muito tempo. Que legal, irmã, ainda bem que você não saiu da igreja, né? Eu disse: irmã, minha salvação é individual. Minha salvação é individualmente a minha com Cristo. Agora, se ele não quis seguir a caminhada, eu quis seguir a minha. Não é obrigado ele ter saído, eu ter entrado no meu divórcio com ele e eu ter saído junto com ele, não. Então ele saiu, ele fez a parte dele. E quando a gente casa é só um corpo, irmão, mas nós se separando. Separou, meu corpo é separado do dele. Então a minha salvação é individual do dele. Então ela entendeu o quê? Que eu poderia me divorciar dele e, né, como ele foi, me entristecer. Eu disse para ela que não existiria isso. Existe uma pessoa fraca. Amém, amém. É isso aqui. Nicole, o 22 e o 23. Ou provocaremos zelo no Senhor. Somos a casa mais forte do que ele. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas não todas edificam. Sabe o que é que eu vejo aqui no 22? Quando diz assim, ó, somos nós mais fortes do que ele? Aí aquilo que eu perguntei está, se você duvida que o pecado ele vai lhe matar, ele vai lhe destruir, ele vai lhe prostrar, você está dizendo que você é mais forte do que Deus. Você não está dando crédito na palavra dele. É você pensar que você comer e beber e pensar que está com Deus e continuar pecando, que você vai sair do pecado. E que esse pecado você vai resolver. No mundo, por exemplo, tipo, por mim no mundo, eu fazia coisas, por exemplo, no meu relacionamento conjugal, a prostituição, o adultério que eu tinha, a mulher que eu me envolvia, eu pensava que eu ia me libertar dela, ia ser só uma noite. E aquilo ali não era verdade. Toda semana eu deixava de beber, porque toda semana eu começava a beber. Eu terminava no domingo ali e dizia, não bebo mais. Aí eu começava na sexta, aí tinha que parar de novo. Então, e eu tinha muito pecado que eu dizia assim, não, só mais essa vez. E eu dizia pra mim mesmo, e dizia pra ela, e pra quem
viesse falar comigo e eu brigava, sabe? Como é que tu quer saber da... É só essa vez, eu sei de mim. Então eu estava pensando que eu era superior aos conselhos que as pessoas me davam, ao lado bom, ao lado das coisas. Então quando nós temos aquele pecadozinho que a gente pensa que vai parar naquilo ali e que nós vamos controlar ele, você está querendo ser mais forte do que Deus, porque Deus já disse para Maria Clara, disse para todos nós aqui, que você não vai dominar ele. Você vai morrer, você vai ficar prostrado. Aconteceu com o povo, isso serviu de quê? Serviu de quê? Hã? Aprendizado, aviso, alerta. Não foi isso que nós lemos aqui? Então você está duvidando que o que aconteceu aqui, ó, há quase 4.000 anos atrás, e que acontece hoje no nosso meio, você não está duvidando que não vai acontecer com você? É muita tentação contra Deus. Não coloque Deus à prova, né? É demais, você não vai controlar esse pecado que tem em você. Não é que você vai participar na ceia no domingo, que você vai pro culto, que você vai se purificar, não. Você vai lá, vai sentar, vai comer, vai beber, e quando se levantar, vai correr para afogar. A versão da Nicola é legal, fala que ele faz o quê? Se divertir. Aí você pode assim, não, mas eu sou forte, eu domino isso aqui me afeta muita coisa. Aí ele vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas. Tá bom. Mas nem tudo convém. Em Filipenses ele falou, fugir de toda a aparência. A aparência do mal. E sabe o que é a nossa desculpa? Não, irmão, não julga um livro pela capa, não. Fuja da aparência do mal. Sentir um cheiro de maldade é duvidoso, é a aparência do mal. Porque se for uma coisa pura, clara, transparente, você vai fazer, vai ser uma coisa o quê? Louvável. Você vai agradar os seus pais, você vai agradar os seus filhos, você vai agradar a irmandade. Mas aquilo que você faz e você pensa que vai ter, olha só, problema com a irmandade, problema com a sua família, como eu falo, dentro do lar, o que é isso aí, irmãos? É a aparência do mal. O que tem que fazer é o culto, né? É porque se você já está com medo, então se for louvável, se for aplausível, não vai ter como você duvidar. Então não tem a aparência do mal. Mas quando você faz e sabe que no fundo tem uma coisa negativa que um ou dois vai criticar, mas você quer fazer e vai provar que vai dar tudo certo, você faz e quebra a cara. Feliz é aquele que consegue se arrepender de verdade. Muitos não conseguem se arrepender de verdade. Mas aí no contexto aqui, não é quebrar a cara, né? Mas é morrer espiritualmente. Não, foi quebrar a cara no sentido... Eu sei, tu sabe. É no sentido morte espiritual. Pra gente fechar, irmão, lê aí 24. Entendeu? É. Rapaz. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outrem ou o dos outros. E aí, o que é que você diz aí? Irmãos, dizer uma coisa pra vocês. Você escolheu ser crente, você escolheu Cristo, a sua vida não é mais sua. A sua vida é do outro. É um cuidado do outro. Se lembra que Cristo, que foi falado aqui, que o resultado da libertação do nosso pecado, nossa purificação, é nós se tornar o quê? Uma unidade. Então tudo que eu for fazer na minha vida, assim como é com a minha família, com a minha casa, que é o protótipo, aqui é meu laboratório. Aqui é meu laboratório, certo? A seu laboratório, a sua casa, laboratório. Laboratório. Aquilo que é assim como é a minha família, tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar na minha esposa, nos meus filhos, é assim com a irmandade.
Porque eu entrei em quê? No corpo. Ou numa família, né? Eu entrei no conjunto. Na família. Se eu não quisesse isso aí, estar preocupado com a vida do irmão, eu ficaria lá, porque o mundo, o atrativo do mundo é eu fazer o que eu quero e tô nem aí. Então, irmãos, olha só. O namoro errado desse jovem aqui, quem é que vai sofrer? É só eles? Quem vai pagar o dano? É nós tudinho. Uma coisa errada deles aqui, até todos nós vamos sofrer. Quando uma mãe tem um filho que usa droga, ela sofre com ele. Quando a mãe tem um marido alcoólatra ou usuário, ela sofre com ele, o prejuízo dele também. E até mais. Não é verdade, não? Quando você tem uma pessoa doente na sua casa, na UTI, que tem que ficar acompanhando, que tem que ter todo o cuidado, quem que tá doente com ela? Toda a família. Toda a família. Então, quando vocês for pensar em namorar, em trabalhar, em fazer qualquer coisa, não é para pensar só no seu prazer carnal, na sua satisfação. E você pode pensar a vida é sua. Mas você está se desvinculando de quê? De quê? Do corpo. E desvincular do corpo não é desvincular da tia chata, do tio chato, do irmão chato, do irmão que fica falando, pegando pesado. Você está desvinculando, sabe de quem? De Cristo. Quando você desvincula daqueles irmãos que ficam na sua vida ali, cuidado. Você não está desvinculando só dele. É de Cristo. Não é que o irmão quer ser mais bom do que você, ou mais certo. É porque é o corpo. Então, quando você está na igreja, quando você come e bebe do pão e do cálice, você está se preocupando com quem? Com você mesmo? Você tem que estar se preocupando com quem? Com o outro. O meu pecado, você vai sofrer o dano. Ele vai sofrer o dano. A igreja sofre. O corpo de Cristo sofre. Então, quando eu como e bebo sem discernir, o corpo, que está ligado com cabeça, eu estou comendo e bebendo para a minha própria Condenação. Que nós, irmãos, não venhamos tentar Deus. Que nós não venhamos pensar que nós somos mais fortes que Deus. Porque quando você pensa que você consegue dominar o seu pecado e continuar na sua vida, você está dizendo que você é mais esperto que Deus. O que Deus falou aqui, ó, dá para tirar de mim. Deus não me conhece. Na hora que eu quiser mesmo dar a volta por cima, ninguém me segura. Pergunta. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente não pode comer o pão, né, indignamente, certo? Mas Jesus também, ele disse coma, né? Coma do pão. E é importante. E aí, como é que a gente pode levar essa situação? Por exemplo, eu cometi um pecado e vou participar da ceia. Como é que eu devo me analisar? Para poder participar daquele momento e ter comunhão com Deus e o que eu devo fazer depois? Como é que vai ser? Porque a pergunta, porque a maioria das pessoas entende que no momento que cometeu um pecado, no momento que está passando o pão da ceia, não come, né? É um erro, né? Aí eu quero saber como é que o irmão pensa sobre esse ponto. O que a gente deve fazer? Comer ou não comer?
É se libertar do pecado. E se comer do pecado, Fica pecando mais. você vai arcar com as suas próprias consequências. Você é consciente que você É vai. como o irmão falou, tá pecando mais. Porque o resultado, ele diz assim, ó. Quando ele entregou lá por 12, quem é que estava no meio? Judas. Então, o propósito de Deus é que E ali junto na mesa ele ceia. o propósito é que nós venhamos comer para salvação. Então ele está falando para o discípulo, coma, mas ó, coma com dignidade. Fuja do pecado. Abandona o pecado. Então o propósito é porque a gente olha para o outro lado. A gente tem que olhar o propósito de Judas. Não, o propósito, a gente olha para o outro lado. O propósito não é a questão se eu devo ou não devo comer. A questão é o quê? Abandonar o pecado. Ter aquilo de aviso. Então, infelizmente, ninguém pode dizer, não, o Edmilson não pode comer porque está em pecado. Não, ninguém diz isso. E nem ele. O que ele tem que fazer é comer dignamente, libertando do pecado, se purificando. João fala, nós não adiantamos o que iremos que ser, mas nós estamos aqui nos purificando. Se você pecar, você está advogado fiel. Eu digo isso não é para você estar pecando, mas você está advogado. Tiago fala, confessar as vossas culpas o quê? Uns para os outros. No meu caso, eu sou casado. A minha maior confidente em relação dos meus pecados tem que ser quem? Minha esposa. Ivone, eu estava lá no trabalho, a mulher chegou lá, eu fiquei tudo balançado. Pensei besteira e eu tenho que confessar para ela. Ivone, eu tô pensando aqui em sair e por Celeste, pro clube ali, vai ter aquela banda ali. Ivone, eu tô sem vontade de ir pro clube, né? Sabe, tá tão desanimado. É a minha primeira. E eu vou confessando. E eu creio que Deus é poderoso para me ajudar nisso ali, porque eu vou estar. Porque o pecado é assim, ó. É o pecado. O maior cúmplice do nosso pecado é o diabo. Botou logo uma preguiça, não sabe na gente. É, vamos supor que eu pegue. Aí eu tô aqui dando uau e tal. Tem que mostrar essa pessoa boa pra todo mundo. Aí eu tô pecando ali. Aí o diabo vai dizer assim, ó. Aí eu fico só naquele pecado, certo? Aí o diabo vai botar outro pecado maior. Eu digo, não, diabo. Não quero não, diabo. Aí o diabo quer não, bichão? Falar pro claro. Aí eu, o cara vai descansar. Aí não, diabo, vem cá, só mais isso. Aí eu faço aquele pecado ali pra ele não falar pro claro. Aí vem lá, passa um tempo, um mês, o que for, um ano, aí o diabo vem aqui contra a tua porta. Aí eu, não, quer não. Aí lá tá mais doido. Eu nunca vou ficar ali perto. Mas se no primeiro pecado, claro que eu tô. Pecado. Aí eu, pecado. Aí o diabo, não, eu falar pros outros, não, pode falar. Pode falar. Eu tô livre, Ele não vai mais me chamar de vai falar pra minha mãe, vai falar pra minha mãe que. Vai falar pra minha tia. Ele não vai mais aprisionar. Agora quando você mostra ali comendo e bebendo, Deus, pai, fui pé. Aí você se levanta e vai se divertir. Aí o diabo tá lá, lhe amarrando, lhe prendendo. Deixa eu falar pros irmãos que você batizou agora e eles vão souber. Aí a gente fica naquela chantagem até. Agora, quando você se liberta, aquela pessoa vai olhar por você, você não vai ter mais medo, você não vai ficar assustado. Então o foco da ceia não é pensar se eu posso ou não posso comer, é abandonar o pecado e comer. Agora se eu não abandono e estou comendo ou não estou comendo, de qualquer maneira, ó. Porque de qualquer maneira, eu no pecado, comendo e bebendo, condenação. Eu no pecado, não comendo e não bebendo, condenação. Então, o foco não é esse, sabe? Então, de qualquer maneira... É mesmo a gente sabendo assim, que é pecado e a gente indo. Isso. Aí a gente peca mais. Você se entrega mais ainda.
Porque você vai se tornar dissimulado, você vai ser aquele. Porque às vezes as pessoas, um exemplo, tomam para mostrar uma espiritualidade. O maior perigo é aquele que quer mostrar uma espiritualidade além, porque ele vai estar sempre escondendo alguma coisa. E às vezes a pessoa ficar ali impulsionada, querendo mostrar uma coisa que não é, se torna pior. Tem alguma pergunta? Não, eu não. Ele vai fazer a pergunta? Não, pai. Deu para entender, pessoal? Esse assunto é muito profundo, mas é necessário. Ainda vai ter outra? Né? Vai, com certeza, tudo certo, né? A gente vai entrar no foco, entender, compreender. Mas espero que nós possamos estar analisando com tudo que Quarta-feira eu disse. eu tô aqui, dá pra pegar no começo. Então é CA e fugir do pecado. Esse é o foco, é uma. É interessante que Jesus ele nos deu uma semana, né? Pra gente ficar sempre fazendo memória, por exemplo. Eu gosto muito de usar esse termo para a gente fazer memória na segunda, na terça, na quarta, na quinta, para não folgar, né? Para não folgar, sabe? Para não tirar aquele foco. Alerta, né? Exatamente. É importante. Bora. Vamos orar, né? Pelo Paulo, não. Rapaz, ele gostou da nossa. Então eu vou pedir o orar, né? Então aí. E aí? Ora pelo caldo. Pai amado, Pai Santo, que Deus, em Cristo Jesus, Pai, te agradecemos por esse momento e aprender, Pai, como a gente deve se comportar, Pai, não só dentro do prédio da igreja, não só no meio da irmandade, Pai, mas aonde a gente estiver. Sabendo que nós não somos mais de nós mesmos, mas somos propriedade tua. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a entender o sacrifício da tua morte, o que tu fez por cada um de nós. E que possamos, meu Deus, no momento da tua vinda, estar com as vestiduras brancas, sempre lavando para o nosso espírito com o sangue de Cristo Jesus. E confessando uns aos outros em nossa vida. Tira de nós a murmuração, a idolatria, tudo aquilo que não te agrada, Pai. E principalmente o amor ao mundo, o amor às coisas do mundo. Que nós não possamos ser como aqueles irmãos antepassados que olharam para trás e disseram que viver no Egito era melhor do que viver com o Senhor. Tire de nós, Pai, esse espírito e nos ajuda a viver em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, esse alimento que a gente vai tomar agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não falei cá. O bem que gostou foi da relação do caldo. Vou pegar aqui.